Nesta noite tranquila, enquanto o silêncio repousa sobre as casas e o vento leve passeia pela janela, eu te convido a seguir comigo por um caminho sereno. Um caminho que não exige pressa, nem esforço, nem atenção rígida. Apenas presença. Apenas a disposição suave de escutar, como quem ouve uma história ao pé da varanda, cercado pelo cheiro da terra úmida, depois de um relâmpago distante. Hoje, neste momento dedicado ao repouso, vamos abrir as portas de um mundo encantado. Um mundo que existe entre a realidade e a poesia, entre o chão quente do sertão e a imaginação que paira acima dele. Um mundo moldado pelo olhar, pela fé, pelo humor e pela sensibilidade de um homem que viu grandeza onde muitos só enxergavam simplicidade. Hoje, vamos caminhar pela trajetória de Ariano Suassuna, escritor, dramaturgo, professor, pensador, criador do movimento armorial e, acima de tudo, guardião de um Brasil profundo. Um Brasil que pulsa nas feiras, nos folguedos, nos aboios, nos cordéis pendurados em barbantes, nos sons da rabeca que ecoam em noites de lua cheia. Para que você viaje comigo, basta respirar fundo, soltar o ar devagar e permitir que cada palavra te conduza num ritmo que embala, que acalma, que desacelera o coração. Aqui, a narrativa não exige vigília. Se o sono vier, deixe-o vir. As histórias sabem esperar, o sertão também. E assim, com a noite repousando sobre nós, começamos. Capítulo 1. A Terra, onde a alma desperta. A história de Ariano Suassuna não começa exatamente com ele. Começa antes. Começa com o cenário que moldaria seu olhar, sua poesia, sua visão de mundo. Começa com a paisagem que o recebeu ainda menino. Uma paisagem que se tornaria personagem, inspiração, mestra e amiga. Essa terra se chama Taperoá, no coração da Paraíba. Taperoá dos anos 1930 não era apenas uma cidade pequena. Era um universo inteiro, feito de contrastes, de horizontes amplos e casas simples, de noites silenciosas e dias intensos, queimados pelo sol que parecia tocar o chão de tão próximo. Imagine, com suavidade, esse cenário. As ruas de barro avermelhado, onde os passos desenhavam trilhas que a brisa desfazia devagar. As fachadas brancas das casas, iluminadas pelo sol que escorria como ouro líquido pelas paredes. As janelas sempre abertas, porque a vida no sertão nunca acontece fechada. Ela é pública, partilhada, comunitária, vivida para dentro e para fora. E no meio dessa paisagem, um menino observa, um menino quieto, atento, curioso, ariano. Ele olha para tudo com um encanto que não se explica, apenas se sente. Observa o modo como as senhoras conversam na porta das casas, com palavras que sobem e descem como cantigas antigas. Observa a poeira que dança no ar quando o vento passa. Observa o correr das crianças, que faz o chão tremer de leve. Observa o rebanho que passa ao longe, movendo-se como forma viva sob o sol do fim da tarde. E, sobretudo, observa as pessoas, porque Taperoá era, antes de tudo, um lugar de histórias. Histórias contadas na feira, entre frutas empilhadas e pedaços de queijo coalho pendurados em cambito. Histórias contadas pelos vaqueiros, com o chapéu de couro protegido pela sombra da algaroba. Histórias que surgiam ao redor da lamparina, no cair da noite, quando a claridade da chama fazia sombras dançarem nas paredes. Essas histórias eram feitas de exagero e verdade, de riso e mistério, de fé e esperteza. E Ariano, ainda pequeno, entendia, mesmo sem palavras, que aquilo tudo não era apenas entretenimento. Era identidade, era memória, era cultura viva. Ele não sabia, ainda, que dedicaria a vida a preservar aquela riqueza. Mas seu coração já sabia. As tardes em Taperoá tinham a cor de uma infância que parece inventada de tão poética. Era o tempo dos banhos de açude, das conversas demoradas na calçada, da poeira que subia dos cascos dos cavalos. Era o tempo dos aboios distantes, que Ariano ouvia como quem escuta uma reza antiga. Era o tempo das primeiras perguntas sobre o mundo, perguntas que ele guardaria até a velhice, como quem guarda sementes de futuro.
À noite, quando o silêncio repousava sobre as casas, qualquer som se tornava mais profundo. O estalar da madeira na parede, o sussurro do vento entrando pelas frestas, o canto demorado de um pássaro noturno e as vozes, sempre as vozes, que contavam histórias. Ariano ouvia tudo, absorvia tudo. A mente dele se enchia de personagens, cangaceiros, beatas, matutos espertos, santos humildes, criaturas místicas, almas penadas, anjos generosos. Era como se o sertão inteiro se sentasse ao lado dele para conversar, e o menino, quieto, escutava. Essa escuta profunda, silenciosa, cuidadosa, essa escuta que não julga, não interrompe, não apressa, seria no futuro a marca de sua escrita. Porque quem escuta com a alma, escreve com a alma. E foi assim que o sertão entrou nele, não como geografia, mas como essência. Há quem diga que o escritor nasce das leituras que faz. Com Ariano foi diferente. Ele nasceu das histórias que ouviu, do chão que pisou, da paisagem que olhou com encanto, da cultura que respirou como ar. O sertão moldou seu olhar, e seu olhar moldou o sertão para todos nós. Nesse primeiro capítulo, o que precisamos compreender, com a calma da noite, é que Ariano Suassuna não é apenas fruto de sua família, de sua educação, de suas leituras. Ele é fruto da terra, uma terra dura e terna, áspera e amorosa, sagrada e cotidiana. Essa terra foi seu primeiro mestre, e também sua primeira inspiração. E enquanto Ariano crescia, o sertão crescia dentro dele, não como limite, mas como infinito. O menino ainda não sabia escrever sua história, mas já a vivia, já a sentia, já a recolhia em pequenos pedaços de memória que, anos depois, ele transformaria em poesia, em dramaturgia, em filosofia de vida. E é por isso que, quando falamos de Ariano, precisamos sempre começar por Taperoá, porque foi ali, nesse recorte de mundo banhado de sol e cercado de horizontes, que sua alma despertou. E agora, que respiramos juntos esse primeiro encontro, seguimos adiante, para o próximo capítulo, para a próxima semente, para a próxima história. Capítulo 2. As primeiras sombras e a primeira luz. A infância de Ariano Suassuna, apesar de banhada pela luz quente do sertão, não foi feita apenas de encantamento. Houve também sombras, sombras que chegaram cedo demais, sombras que o mundo adulto lança sobre uma criança sem pedir permissão, sem avisar que está vindo, sem suavizar o impacto. E, mesmo assim, foi dessa convivência entre luz e sombra que se formou o escritor que conhecemos, uma alma que aprendeu a olhar o mundo inteiro, tanto o clarão quanto o nevoeiro, com uma sensibilidade rara. Antes de tudo, é preciso lembrar que a família de Ariano tinha raízes profundas na política paraibana. Seu pai, João Suassuna, foi presidente do estado da Paraíba, uma figura pública admirada por muitos, mas também envolvida em disputas políticas intensas, em um Brasil marcado por conflitos e tensões que, às vezes, atravessavam a vida das pessoas como flechas inevitáveis. E foi uma dessas flechas que atingiu o coração do pequeno Ariano. Seu pai foi assassinado quando Ariano tinha apenas 3 anos de idade, uma idade frágil demais para compreender a ausência, uma idade pequena demais para entender o peso da saudade, mas, ainda assim, grande o suficiente para sentir, e sentir profundamente, a falta do abraço, da voz, da presença. Nesta narrativa acolhedora, voltada para a calma e o descanso, não vamos explorar a violência nem a tragédia em detalhes. Apenas tocamos esse ponto com a delicadeza que a noite pede. O que importa aqui não é o episódio em si, mas o que ele gerou. Um menino que cresceu com uma lacuna em sua história e, ao mesmo tempo, com uma luz imensa dentro de si. Porque, apesar da sombra da perda, havia um brilho em tudo o que o cercava. Sua mãe, Dona Rita, foi esse brilho. Uma mulher forte, amorosa, firme na fé, capaz de carregar nos ombros o peso de criar os filhos após a tragédia. Ela se tornou a raiz, o chão, o eixo. E Ariano, mesmo tão pequeno, percebia na figura dela uma força que o ensinaria, ao longo dos anos, a transformar dor em poesia.
Era como se a mãe representasse a primeira luz depois das primeiras sombras. Uma luz que não anulava o sofrimento, mas que o atravessava e o reinterpretava, que mostrava que a vida continua, que a esperança resiste, que a memória é também forma de amor. Foi com ela que Ariano aprendeu que o sertão, mesmo quando parece árido, guarda água debaixo da terra, e que a alma humana, mesmo quando ferida, guarda força debaixo do silêncio. À medida que crescia, Ariano percebia que o mundo era feito de contraste. Ele acompanhava a mãe em pequenas caminhadas pela cidade, onde o calor fazia a poeira subir e o vento parecia carregar histórias antigas. Nos gestos das pessoas, havia sempre um misto de alegria e dureza. As feiras eram barulhentas e cheias de vida, mas também cheias de ausências. Os rostos carregavam marca de sol, de trabalho, de luta, mas também carregavam sorrisos, ironias, esperteza e coragem. O menino observava tudo. O vaqueiro que chegava cansado, mas era recebido com respeito. A mulher que carregava o filho nos braços enquanto negociava um punhado de farinha. O velho que contava histórias exageradas, arrancando gargalhadas de quem passava. O jovem que tocava rabeca num canto da praça, com um som que parecia sobreviver ao tempo. E Ariano, silenciosamente, aprendi. Essas imagens penetravam fundo na alma dele, como se tivessem sido colocadas ali por mãos invisíveis. Anos depois, ao escrever suas obras, ele descobriria que todas essas memórias, mesmo aquelas que ele acreditava ter esquecido, estavam vivas dentro dele. Nada se perde na infância, especialmente quando a infância é observada com a profundidade de um poeta. Há também, nessa fase, algo que moldaria o modo como Ariano enxergava o mundo, a experiência direta da religiosidade popular. A fé no sertão não é um adorno, é um sustento. A casa de Ariano respirava fé, nas rezas antes de dormir, nas promessas silenciosas feitas em momentos difíceis, nos santos que enfeitavam os altares domésticos, na crença de que a vida, apesar de dura, é guiada por uma força bondosa e misericordiosa. Essa fé simples, profunda e cotidiana seria um dos pilares de sua obra. E não se tratava de uma fé dogmática, se tratava de uma fé afetuosa, uma fé que consolava, uma fé que explicava o inexplicável, uma fé que ajudava o povo a atravessar a seca, a perda, a fome, o medo. Ariano cresceu ouvindo histórias de milagres, histórias de almas que vagavam entre os vivos, histórias de santos que apareciam para socorrer os necessitados, histórias de coragem, de bondade, de esperteza, de pecado e redenção. Todo esse imaginário, que se misturava à paisagem árida e ao céu profundo da Paraíba, se tornou parte inseparável de sua sensibilidade artística. Outro elemento que marcou profundamente essa fase de sua vida foi o riso. Sim, o riso, porque, mesmo depois da perda do pai, mesmo depois da mudança de rumos, mesmo diante das dificuldades, havia riso em Taperoá. E o menino Ariano descobriu ali uma das maiores lições que carregaria durante toda a vida. O humor é uma forma de resistência. As pessoas riam das próprias dificuldades, riam umas das outras, riam das histórias, riam porque o riso alivia, riam porque o riso protege, riam porque o riso ilumina. Esse humor sertanejo, cheio de astúcia, esperteza, ironia e criatividade, mais tarde se tornaria uma das marcas de suas obras. Rir, para Ariano, era muito mais do que distrair, era compreender profundamente. E é curioso perceber como o humor e a dor conviviam lado a lado. Enquanto as sombras da perda permaneciam como cicatriz, o riso percorria os dias com sua leveza, e Ariano, sensível como era, aprendeu que o mundo é feito exatamente disso, da convivência entre o que machuca e o que salva. Essa percepção, essa convivência entre opostos, se tornaria parte de sua filosofia, parte de sua estética, parte de seu pensamento. É por isso que seus personagens são tão humanos, porque eles carregam dentro de si tanto a sombra quanto a luz, tanto a dor quanto o humor, tanto a crença quanto a dúvida. Durante a transição da infância para a adolescência,
Ariano começou a sentir um chamado interior, algo ainda sem nome, mas inconfundível. Era como se o sertão lhe falasse, como se dissesse: observe, escute, guarde, você precisará disso um dia. Ele não sabia que esse convite silencioso o conduziria ao teatro, à literatura, à dramaturgia, mas sabia, de alguma maneira intuitiva, que havia algo importante naquilo tudo, nas histórias, no cotidiano, na força do povo, na linguagem, no modo de viver. O sertão se tornava cada vez mais parte de sua identidade, não apenas como cenário, mas como fundamento. E, sem perceber, Ariano começava a caminhar em direção ao destino que o transformaria em um dos maiores escritores brasileiros. Mas isso é assunto para o próximo capítulo. Capítulo 3. O menino que descobriu o poder das histórias. A infância de Ariano havia sido moldada pelo sertão, pela fé, pelo humor e pelas sombras que chegaram cedo demais. Mas havia ainda um elemento essencial, talvez o mais fundamental de todos, que tomou forma dentro dele como uma semente que germina silenciosamente: o poder das histórias. Para entender Ariano, é preciso entender que ele não se apaixonou pelos livros primeiro. Ele se apaixonou pela palavra falada, pela narrativa oral, pela tradição viva que circulava na boca do povo, nas feiras, nas calçadas, nos alpendres. Antes de tocar um livro, Ariano tocou o imaginário popular. E foi nesse contato cotidiano com a narrativa do povo que ele teve sua primeira grande revelação. Histórias não são apenas passatempo, são abrigo. Ainda criança, ele percebia que as histórias tinham um poder que nada mais parecia ter. As pessoas se reuniam para ouvi-las. Seus olhos brilhavam enquanto alguém narrava um caos. Os risos vinham soltos. As expressões mudavam. Os medos se escondiam por um instante. A esperança se acendia. Uma história bem contada podia transformar o ambiente inteiro. E Ariano descobriu isso não apenas como ouvinte, mas como observador atento. Ele via quando uma palavra despertava a atenção, quando uma pausa criava suspense, quando uma entonação arrancava gargalhada, quando um detalhe fazia alguém se aproximar mais para ouvir melhor. Ele percebeu que contar histórias era uma arte, e que aqueles homens e mulheres simples, muitos deles sem estudo formal, eram artistas verdadeiros, artistas intuitivos, profundos, conectados com a sabedoria ancestral do povo. Ariano não apenas escutava, ele aprendia. E aprendia com entusiasmo, com fascínio, com uma espécie de reverência natural, porque, para ele, cada história carregava uma verdade essencial, a de que o povo nordestino nunca deixou de criar. Criar beleza, criar humor, criar resistência, criar mundo. Quando a noite caía sobre Taperoá, o pequeno Ariano se sentava perto da lamparina para ouvir as narrativas que circulavam como vento entre as casas. O brilho amarelado da chama fazia sombras nas paredes, e essas sombras, refletindo as figuras que gesticulavam, ajudavam a criar atmosfera para os contos. Era ali, naquela meia luz, que surgiam seres encantados, a compadecida, que intercedia pelos injustiçados, as almas penadas que vagavam entre o mundo dos vivos e o além, os personagens matreiros, espertos, que sempre davam um jeito de se sair bem, os cangaceiros de coragem aparentemente infinita, os vaqueiros heróicos que enfrentavam o mato fechado como quem enfrenta monstro, os milagres de beatos, de santos, de gente humilde, os amores proibidos, os segredos, as bravuras, as fraquezas humanas. E ali estava Ariano, com olhos arregalados, absorvendo cada detalhe. Esse convívio diário com a tradição oral o marcou de forma definitiva. É como se sua imaginação tivesse sido fertilizada pelo encantamento da fala, pela musicalidade da língua, pela poesia escondida nos gestos simples. Ariano era ainda um menino, mas já percebia que as histórias não eram apenas invenções. Eram memórias do povo, eram formas de ensinar, eram espelhos da alma sertaneja, eram, na verdade, vida. Também faz parte desse despertar a figura dos cordéis, que pendiam em bancas improvisadas na feira, impressos em papel barato,
ilustrados com xilogravuras fortes, cheias de contraste. Ariano ficava fascinado pelas capas, pelos traços rústicos, pelas linhas ásperas, pelos rostos e corpos desenhados com simplicidade expressiva. Ali estava a estética do povo, uma estética viva, espontânea, carregada de simbolismo. Esses livretinhos, vendidos por centavos, eram na verdade obras de arte. Obras que misturavam literatura, imagem, ritmo e cultura. Ler um cordel era como ouvir a própria voz da terra, e isso atingiu Ariano profundamente. Anos depois, ele se tornaria um dos maiores defensores dessa tradição. Mas, naquela época, era apenas um menino encantado, um menino que, instintivamente, compreendia que histórias eram portas para um mundo interior, portas para a imaginação, portas para a identidade de um povo inteiro. Aos poucos, ele começou a testar suas próprias narrativas. Ainda não escrevia com regularidade, mas já inventava cenas, criava personagens na cabeça, costurava enredos com base no que ouvia e observava. Sua imaginação era fértil, cheia de cores, sons e movimentos, e, de alguma forma, ele já sabia que seu futuro estaria ligado à palavra. Não porque alguém lhe disse, não porque tivesse um plano, mas porque ele sentia, como se fosse chamado. Um chamado que não vinha de fora, mas de dentro. Um chamado silencioso, suave, quase espiritual, como se a própria terra dissesse: conte o que vê, menino, conte o que sente, conte o que vive. Um dia o mundo precisará escutar. Foi durante essa fase, entre a infância que se despedia e a adolescência que começava, que Ariano teve um dos insights mais importantes de sua vida. Toda cultura se sustenta pela narrativa. As grandes civilizações, ele percebeu, deixaram legados porque contaram suas próprias histórias, porque valorizaram suas tradições, porque preservaram sua arte, sua oralidade, seu imaginário. Mas o Nordeste, frequentemente marginalizado pelos centros urbanos mais ricos, corria o risco de não ter suas histórias valorizadas. Ariano viu esse risco e sentiu que seu povo merecia mais, merecia ser visto, merecia ser ouvido, merecia ser reconhecido por sua beleza única, sua força criativa, sua riqueza humana. E esse sentimento crescia dentro dele como uma chama que não se apaga. A transição para a juventude trouxe novas percepções. Ariano começou a perceber que as histórias não apenas emocionavam, elas organizavam o mundo, davam sentido, davam forma, davam estrutura. Ele observava como as histórias moldavam valores, guiavam comportamentos, ensinavam sobre ética, coragem, astúcia, fé. Percebia que, através das narrativas, as pessoas compartilhavam sabedoria acumulada ao longo de gerações. E algo ainda mais profundo lhe ocorreu. As histórias fazem o povo existir. Sem história, não há identidade. Sem identidade, não há cultura. Sem cultura, não há pertencimento. E sem pertencimento, não há vida plena. Essas reflexões, ainda que intuitivas naquele momento, se tornariam centrais na obra de Ariano. Ele se tornaria, mais tarde, um dos maiores defensores da cultura nacional, justamente porque acreditava nesse poder. O poder da narrativa como forma de preservar o que o Brasil tem de mais genuíno. E é aqui, neste ponto da vida dele, que começamos a perceber um movimento interior, um movimento que nasce na alma, percorre o pensamento e acaba se transformando em desejo. O desejo de criar, o desejo de retribuir ao mundo tudo aquilo que o mundo já lhe dera em forma de histórias. O desejo de escrever, de compor, de formar seu próprio universo poético. Mas esse desejo ainda não tinha forma, ainda não era obra, ainda não era limite, nem obrigação, era apenas intuição. E toda grande criação começa assim, com uma intuição que se aquece por dentro até o momento de brotar. Para Ariano, esse momento estava chegando, mas não chegaria sozinho. Antes dele, seria preciso atravessar outras fases, outras descobertas, outras inquietações. E é por isso que, ao final deste capítulo, podemos dizer com serenidade: Ariano Suassuna descobriu, ainda menino, que as histórias têm poder,
e esse poder o acompanharia pelo resto da vida. No próximo capítulo, veremos como essa semente começa a germinar, não apenas no interior dele, mas também no mundo ao seu redor. Capítulo 4. O caminho para o teatro. Quando Ariano deixou para trás a infância, aquela infância feita de sombras profundas e luzes intensas, ele carregava na alma uma bagagem que poucos jovens possuíam. Uma coleção imensa de histórias, memórias, símbolos, crenças, sons, cores e personagens que tinham crescido com ele, como companheiros invisíveis de jornada. Mas faltava algo, uma forma, um meio, uma linguagem, uma estrutura que o permitisse organizar tudo aquilo que fervilhava dentro de si. E foi na transição para a juventude, em Recife, que ele encontrou essa linguagem. Foi no teatro que Ariano descobriu pela primeira vez seu lugar de criação. A mudança de Taperoá para cidades maiores trouxe um choque natural. O sertão tinha sido seu mundo inteiro, um mundo aberto, horizontal, onde o horizonte parece nunca terminar. As cidades maiores, em contraste, eram verticais, densas, cheias de ruídos diferentes, cheias de pessoas que não conheciam seu sotaque, seus costumes, sua memória. Mas Ariano tinha uma característica que o acompanharia por toda a vida. Ele não se intimidava com o novo, ele o absorvia. Ele observava as diferenças como quem estuda uma nova história sendo contada. Cada pessoa na rua parecia carregar um enredo, cada gesto, uma intenção, cada esquina, uma possibilidade. E foi nesse ambiente mais amplo que ele começou a estudar com maior seriedade. Seus primeiros contatos com o teatro aconteceram na universidade, em grupos de literatura, filosofia e arte. Ele lia muito, mas lia de um jeito particular. Para Ariano, a leitura nunca foi um exercício solitário de cabeça baixa. Era um diálogo, uma conversa silenciosa com o autor, uma tentativa de compreender como as pessoas pensam, sentem, acreditam, imaginam. Ele mergulhou em obras clássicas. Conheceu Sófocles, Shakespeare, Molière. Estudou os símbolos, as estruturas, os ritmos. Apreciou a força das tragédias que expõem a alma humana em sua forma mais crua. E riu com as comédias que revelam a humanidade em sua forma mais leve. Mas, ao mesmo tempo, algo incomodava. Ariano reconhecia a genialidade desses autores, mas sentia que faltava algo nele. Algo que ele encontrava apenas nas histórias do povo sertanejo. Faltava o Brasil. Faltava o Nordeste. Faltava o cheiro de terra molhada depois da chuva. Faltava a lamparina iluminando o rosto dos contadores de causos. Faltava o humor malandro que só o matuto sabe fazer. Faltava a fé forte e doce das beatas. Faltava a coragem silenciosa do vaqueiro. Faltava a musicalidade da nossa língua, tão diferente do português de Portugal, tão diferente do português dos livros. Ele percebia aquilo, ainda jovem, com uma clareza que muitos intelectuais demorariam anos para enxergar. O teatro brasileiro precisava olhar para o próprio país. Foi assim que o teatro começou a fazer sentido para ele, não como espaço de imitação do que vinha da Europa, mas como espaço de criação autêntica, como palco para contar as histórias do povo que ele conhecia, que ele amava, que ele havia observado desde menino. E quanto mais ele estudava, mais percebia que o teatro era a linguagem perfeita para unir todas as suas paixões: a palavra, o gesto, o canto, a poesia, o humor, a fé, a cultura popular, o drama humano. Tudo podia caber numa peça teatral. Tudo podia ser transformado em ação. Tudo podia ganhar voz, corpo, movimento. E foi exatamente isso que despertou seu interesse profundo. A possibilidade de fazer as histórias caminharem pelo palco como se fossem seres vivos. Ariano começou a escrever pequenas cenas, diálogos simples, situações cotidianas, mas sempre com aquela marca que o acompanharia para sempre. Um olhar poético sobre o que é simples. Ele escrevia sobre a esperteza do matuto, e aquilo virava metáfora. Escrevia sobre a fé da beata, e aquilo virava símbolo. Escrevia sobre o humor do povo, e aquilo virava filosofia. Escrevia sobre a injustiça, e aquilo virava reflexão. Escrevia sobre o sertão,
e aquilo virava mundo. Um professor seu, certo dia, ao ler um de seus primeiros textos, disse que ali havia talento. Mas Ariano não acreditava muito nisso. Não por timidez, mas porque não se via como escritor ainda. Ele se via como observador, como alguém que recolhia o que o mundo oferecia. E talvez seja por isso que seu talento era tão grande, porque ele não escrevia para si mesmo, ele escrevia para a sua cultura. É importante entender que o teatro chegou à vida de Ariano não apenas como arte, mas como necessidade. Ele precisava de um espaço onde pudesse dar forma ao turbulhão de sentimentos, ideias e memórias que carregava. E o teatro ofereceu exatamente isso. Uma estrutura narrativa que une elementos diferentes numa totalidade. Para Ariano, escrever era organizar o mundo, era colocar sentido onde havia confusão, era iluminar o que estava escondido, era revelar a beleza do cotidiano. E o teatro, como linguagem completa, permitia que ele fizesse isso de maneira viva, humana, tocante. Por isso, ele passou a frequentar ensaios, grupos de estudo, bibliotecas de dramaturgia, assistia a peças, debatia, criava, experimentava, e tudo o que aprendia, ele filtrava pelo seu olhar nordestino, porque o Nordeste não era um tema, era sua natureza. Durante esse período, Ariano começou a perceber algo que mudaria completamente sua trajetória artística. O teatro é, por essência, popular. Não importa quantos séculos tenham passado, nem quantas técnicas tenham sido criadas. O teatro sempre nasce do encontro entre pessoas, do ato de contar histórias para uma plateia, da troca humana direta. E isso dialogava com tudo o que Ariano havia vivido em Taperoá, porque no fundo, o teatro se parecia com as rodas de histórias ao redor da lamparina, com a feira, com os aboios, com os causos exagerados do velho contador, com o riso espontâneo que surge entre conhecidos. Ariano percebeu que o teatro poderia ser a ponte entre o povo e a arte. Poderia ser o meio pelo qual ele mostraria ao Brasil e ao mundo que a cultura nordestina era riquíssima, sofisticada, profunda, cheia de humanidade. E assim, o jovem estudante começou a sonhar com algo maior. Um teatro que fosse brasileiro, um teatro que nascesse do chão do sertão, um teatro que fosse ao mesmo tempo universal e regional, um teatro que honrasse a tradição oral, um teatro que falasse a língua do povo, um teatro que trouxesse à cena personagens reais, simbólicos, fortes, frágeis, espirituais, humanos, um teatro que tivesse alma. E esse sonho, que ainda era apenas faísca, logo se tornaria uma chama imensa, porque, depois de mergulhar nas bases da dramaturgia, Ariano daria um passo gigantesco, um passo que mudaria sua vida para sempre. Escrever O Alto da Compadecida. Mas essa história começa no próximo capítulo. Capítulo 5. O Alto da Compadecida. Entre o céu e o sertão. Há momentos na vida de um artista em que tudo aquilo que ele viveu, ouviu, sentiu e testemunhou parece convergir para um ponto único, um ponto que funciona como uma porta que, ao ser aberta, revela o destino. Para Ariano Suassuna, essa porta se chamou O Alto da Compadecida. Mas antes de falarmos da obra, precisamos entender o que se movia dentro dele naquele período da juventude. Ariano estudava Direito na Universidade do Recife, uma escolha que não veio da paixão, mas da realidade de sua época. O direito dava prestígio, o direito podia oferecer estabilidade, o direito parecia ser o caminho natural para um jovem de família tradicional. Mas o coração de Ariano não estava nas leis, não estava nos códigos, não estava nos discursos jurídicos. Seu coração estava nos palcos, nas palavras, nos personagens, na cultura do povo, na música da rabeca, na poesia do cordel, na beleza resistente do Nordeste. E foi nesse ambiente, dividido entre a formalidade da vida acadêmica e a pulsão artística que crescia dentro dele, que a obra começou a tomar forma. O Alto da Compadecida não nasceu de um planejamento calculado, nasceu de um acúmulo, do acúmulo de memórias da infância, do acúmulo das histórias que ouviu nas calçadas de Taperoá,
do acúmulo do humor do povo sertanejo, do acúmulo das lições de moral, fé e coragem que ele havia testemunhado, do acúmulo de injustiças humanas que via ao seu redor, do acúmulo de amor pela cultura brasileira. Ariano não escrevia para o mercado, ele escrevia para o povo, escrevia para sua terra, escrevia para sua própria alma. E foi assim que surgiu a obra que mudaria a dramaturgia brasileira. O Alto da Compadecida é, antes de tudo, uma síntese do Brasil popular, uma síntese da fé nordestina, uma fé firme, mas cheia de humanidade, uma síntese do humor, um humor inteligente, crítico, irônico, compassivo, uma síntese do sertão, com suas durezas, suas belezas, suas contradições. Uma síntese da visão profunda que Ariano tinha do mundo. No centro dessa história, encontramos duas figuras inesquecíveis: João Grilo, o malandro pobre, astuto e criativo, e Chicó, o mentiroso e encantador, sempre dizendo: "Não sei, só sei que foi assim." Esses dois personagens não foram inventados do nada. Eles vieram diretamente da memória de Ariano. Ele os tinha visto em Taperoá. Não com esses nomes talvez, mas em espírito. Pessoas simples, inteligentes, que precisavam usar da astúcia para sobreviver num mundo duro. Ariano transformou esses tipos em personagens universais. Tipos que carregam a essência do povo brasileiro. A capacidade de rir da própria desgraça, de encontrar solução quando não há saída, de inventar caminhos com criatividade, de sonhar mesmo diante da seca. Ao lado deles, a figura mais importante da peça, a Compadecida, Nossa Senhora representada como a Mãe Misericordiosa, aquela que intercede pelos pobres, pelos injustiçados, pelos esquecidos, pelos sofridos. Ariano conhecia essa figura desde menino. Via nas rezas de sua mãe, via nas procissões, via na fé do povo do sertão, que encontrava consolo na ideia de uma mãe celestial amorosa, próxima, compreensiva. A Compadecida na obra não é distante, ela não é fria, não é rígida, ela é humana, doce, protetora, justa sem ser cruel. E é justamente essa mistura de fé com humanidade que torna o Alto tão profundo. A estrutura da peça também carrega a marca de Ariano. Ele se inspira nos autos medievais, peças religiosas encenadas na Europa séculos atrás, e os mistura com elementos da cultura popular brasileira. Mistura o sagrado com o profano, mistura o humor com o drama, mistura a moralidade cristã com a realidade dura do sertão. Tudo isso feito com a leveza de quem respeita as tradições, mas ao mesmo tempo cria algo completamente novo. O impacto foi imediato. Quando a peça começou a ser encenada, mesmo antes de ganhar projeção nacional, algo ficou claro. Ariano havia encontrado sua voz. A plateia ria, a plateia chorava, a plateia se reconhecia e, sobretudo, a plateia se emocionava ao ver, no palco, personagens que pareciam ter saído da vida real. Personagens que representavam, com fidelidade e poesia, o povo simples. O Alto mostrava que o pobre não era apenas vítima, era protagonista, era astuto, era cheio de dignidade. Mostrava que a fé não era apenas dogma, era força, era consolo, era esperança. Mostrava que o humor não era fuga, era resistência, era inteligência, era sabedoria popular. Mas talvez o mais impressionante seja que a obra, ao mesmo tempo em que era profundamente brasileira, era também universal. As questões levantadas, justiça, misericórdia, sobrevivência, astúcia, fé, são questões humanas. E é isso que faz um clássico. Uma obra que nasce de um lugar específico, mas fala para todos os lugares. Ariano foi reconhecido por isso. Críticos, professores, artistas e espectadores perceberam que algo novo havia acontecido, que o Brasil tinha ganhado um dramaturgo que não imitava ninguém, um dramaturgo que criava a partir da própria terra, um dramaturgo com identidade forte, clara, luminosa. O Alto da Compadecida se transformou em marco e, ao longo das décadas, seria adaptado para cinema, televisão, teatro, sempre encantando novas gerações. Mas naquele momento inicial,
Ariano ainda era apenas um jovem que sentia pela primeira vez que havia encontrado seu caminho, o caminho da palavra, o caminho da dramaturgia, o caminho da cultura popular, o caminho do sertão transformado em arte. A construção de sua obra mais famosa marcou o início de um segundo nascimento, um nascimento artístico, espiritual, profissional. Ariano havia entrado no teatro com perguntas e saiu do alto com respostas que guiariam toda a sua trajetória futura. Mas também surgiram novas perguntas, porque toda obra verdadeira não fecha portas, abre outra, e uma dessas portas o conduziria à criação de algo ainda maior, o movimento armorial. Mas isso é assunto para o próximo capítulo. Capítulo 6. O movimento armorial e o sonho de unificação. Depois do impacto de O Alto da Compadecida, algo começou a se mover dentro de Ariano Suassuna. Algo que era maior do que uma peça, maior do que um personagem, maior do que uma história. Era como se todo o potencial da cultura popular que ele carregava desde menino estivesse, enfim, pronto para florescer de maneira mais ampla, mais estruturada, mais profunda. Esse movimento interior não era apenas artístico, era quase espiritual. Era como um chamado. Dê forma ao que você sabe. Erga o que você acredita. Mostre ao mundo o que o Brasil tem de grandioso e ainda não reconheceu. E foi desse chamado silencioso que nasceu uma das iniciativas culturais mais importantes do país, o movimento armorial. Para entender o armorial, é preciso primeiro entender o que Ariano via quando olhava para a arte brasileira e, principalmente, quando olhava para o Nordeste. Ele via um povo criativo, inventivo, poético. Um povo que, mesmo enfrentando dificuldades extremas, criava beleza todos os dias. Ele via artesãos que trabalhavam com barro, madeira, couro, fibras naturais. Via tocadores de rabeca, com melodias que pareciam sobreviver por teimosia e talento. Via xilogravuristas que contavam histórias inteiras em poucas linhas de traço bruto. Via poetas de cordel que rimavam com uma sabedoria que não se aprende nos livros. Via festas, danças, folguedos, brincadeiras, rituais, símbolos, gestos. E percebia, com clareza impressionante, que tudo aquilo era arte. Arte verdadeira, profunda, ancestral, complexa. Mas havia um problema. O mundo intelectual do país não via dessa forma. Para muitos, a arte erudita, a arte reconhecida, a arte valorizada, era a europeia. Era a produzida segundo parâmetros estrangeiros. Era a que não se misturava com o que vinha do povo. A arte popular era vista, quando muito, como curiosidade, folclore, algo menor. E foi essa injustiça estética que despertou a chama do armorial. O movimento armorial, lançado oficialmente em 1970, tinha um propósito claro e ousado: unir o erudito e o popular numa mesma linguagem artística, profundamente brasileira, nascida do Nordeste, mas válida para o mundo inteiro. Era um sonho grande, um sonho que exigia coragem, e Ariano tinha essa coragem. Ele acreditava que o Brasil não precisava imitar modelos estrangeiros para ser grande. A grandeza já estava aqui, nas mãos dos artesãos, nas vozes do povo, nos contos, nas músicas, nas danças, nos símbolos. Seu objetivo era elevar essa cultura, não copiá-la. Era refiná-la, não descaracterizá-la. Era organizá-la, não domesticá-la. E, principalmente, era mostrar que a arte brasileira não é falta, é excesso, é abundância, é riqueza. O nome armorial não foi escolhido por acaso. Ele remete aos brasões medievais, símbolos que representavam famílias, reinos, linhagem. Ariano via no armorial europeu uma estética que não era tão distante da estética popular nordestina. Pode parecer improvável à primeira vista, mas ele enxergava semelhanças profundas. Os traços fortes das xilogravuras lembravam, para ele, a simplicidade sólida da arte medieval. Os temas religiosos do alto dialogavam com os mistérios cristãos do medievo. A figura do trovador, aquele que conta histórias de lugar em lugar, se parecia com o cordelista, que recita versos em feiras e mercado.
A música nordestina, com sua rabeca chorosa, tinha uma intensidade ancestral semelhante à dos instrumentos antigos das cortes europeias. Assim, Ariano percebeu que podia unir esses dois mundos, o erudito medieval e o popular nordestino, numa linguagem elegante, coerente, original. E foi exatamente isso que ele fez. O movimento armorial não era uma escola rígida, era um espírito, uma linha estética, um modo de olhar para a cultura. Ele envolveu músicos, pintores, escultores, poetas, escritores, dançarinos, atores e professores. Era um movimento de união, não de separação. Entre os artistas mais marcantes estavam Antônio Nóbrega, músico e dançarino, que transformou a arte popular em espetáculo sofisticado. Francisco Brenan, ceramista e escultor, que explorou formas simbólicas profundas. Capiba, maestro que encontrou na música armorial um campo fértil para novas composições. Arion da Ligna Rodrigues, estudioso das línguas indígenas, que ajudou Ariano a compreender a riqueza linguística do país. Mas não era apenas sobre nomes, era sobre sentido. O armorial tinha como base 3 pilares. 1. A tradição popular nordestina, o cordel, a cantoria, o aboio, a dança, a fé, o humor. 2. A herança medieval ibérica, as narrativas simbólicas, os autos, os romances antigos, as iluminuras. 3. A busca pela identidade brasileira, uma síntese inédita entre o popular e o erudito, entre o ancestral e o contemporâneo. Essa fusão criava algo novo, um estilo profundamente artístico, profundamente brasileiro, profundamente poético. Mas nenhuma das ideias do armorial surgiu de maneira fria. Elas nasceram da sensibilidade de Ariano. Para ele, a arte precisava ser bela, não no sentido superficial, mas no sentido profundo da palavra. Bela como revelação, bela como verdade, bela como dignidade do espírito humano. A estética armorial revelava o sagrado no cotidiano, revelava o valor no simples, revelava a grandeza no que o país insistia em chamar de pequeno. E isso era revolucionário, porque Ariano dizia, com firmeza e doçura, o Brasil é um país lindo e trágico, mas sua cultura é um tesouro. Quem não vê isso, não conhece o Brasil. O movimento armorial também tinha uma dimensão filosófica. Ariano acreditava que toda arte verdadeira precisa unir 3 elementos. 1. O sentido ético. A arte deve respeitar o ser humano. 2. O sentido estético. A arte deve buscar a beleza. 3. O sentido mágico. A arte deve tocar o mistério da existência. E isso não era teoria vazia. Ele vivia isso. Falava com brilho nos olhos. Falava com convicção de quem não defendia uma tese, mas uma verdade íntima. A arte, para Ariano, era um caminho para o sagrado, um meio de promover dignidade, um modo de revelar a grandeza espiritual do povo. E o armorial nasceu dessa convicção. O movimento teve apresentações, exposições, concertos, lançamento. Teve debates, críticas, elogios. Teve resistência, porque toda grande ideia enfrenta resistência. E teve adesão apaixonada. Mas, acima de tudo, teve impacto, porque ele mudou a maneira como uma geração inteira passou a olhar para a cultura popular. Mudou a maneira como artistas nordestinos se enxergavam. Mudou a maneira como o Brasil, lentamente, passou a valorizar o que antes marginalizava. O armorial foi, e ainda é, um ato de amor ao Brasil. Um gesto artístico transformado em gesto político. Um manifesto de beleza e identidade. Para Ariano, essa fase da vida não foi apenas um momento profissional. Foi uma missão. Ele não falava de movimento como quem fala de um projeto. Ele falava como quem defende um patrimônio afetivo, como quem protege um filho, como quem zela por uma casa antiga que pertence ao povo inteiro. O armorial não foi apenas estética, foi ética, foi visão de mundo, foi reafirmação de identidade. E, assim como aconteceu com o Alto da Compadecida, o armorial abriu portas, muitas portas, portas para novas obras, novos artistas, novas interpretações, portas que transformariam Ariano em um dos maiores pensadores culturais do país.
portas que o levariam ao magistério, ao debate público, à defesa incansável da cultura brasileira. E entre essas portas, havia uma em especial, a porta do riso. Porque o humor, para Ariano, não era entretenimento, era filosofia, era arma, era poesia. E isso nos conduz ao próximo capítulo. Capítulo 7. A filosofia do riso e da resistência. Para Ariano Suassuna, o riso nunca foi apenas uma reação do corpo, nunca foi apenas uma gargalhada solta no ar, nunca foi apenas um movimento involuntário dos lábios. O riso, para ele, era uma filosofia, uma postura diante da vida, um modo de sobreviver ao mundo sem se tornar amargo, uma forma de preservar a dignidade, mesmo diante da adversidade. E essa visão não foi criada em livros, foi vivida. Durante toda a sua infância, Ariano testemunhou o povo sertanejo lidando com a seca, com a escassez, com o esquecimento político, com a luta diária pela sobrevivência. E, mesmo assim, ria. Ria dos próprios tropeços, ria das dificuldades, ria dos poderosos, ria das próprias dores. O humor, naquele ambiente, não era sinal de descompromisso. Era uma forma de inteligência emocional, uma estratégia coletiva de sobrevivência. E Ariano entendeu isso muito cedo. Ele percebeu que o humor é uma linguagem sofisticada, que por trás de uma piada simples pode existir uma crítica profunda, que por trás de um dito popular pode estar escondida uma verdade ancestral. O riso aparece de maneira central em suas obras. Seus personagens são engraçados, mas jamais vazios. São cômicos, mas nunca superficiais. São engraçados porque são humanos, e é a humanidade deles que nos faz rir. João Grilo, por exemplo, não é engraçado apenas porque prega peças. Ele é engraçado porque luta, porque improvisa, porque enfrenta um mundo desigual com criatividade e inteligência. Chicó não é engraçado apenas porque mente. Ele é engraçado porque é frágil, porque teme, porque tenta sobreviver inventando versões da realidade. O humor de Ariano revela a alma humana, mas há algo ainda mais profundo. Para Ariano, o riso era uma forma de resistência cultural. Ele acreditava que rir com inteligência é um ato político, não no sentido partidário, mas no sentido humano. Quando o povo ri de si mesmo, ele se afirma. Quando o povo transforma a dor em riso, ele se protege. Quando o povo encontra beleza na própria luta, ele resiste. Essa era a filosofia de Ariano. Ele não escrevia com o objetivo de fazer as pessoas simplesmente se divertirem. Escrevia para que elas se reconhecessem, para que entendessem sua própria força, para que percebessem a grandeza que existe na simplicidade. Outro aspecto importante dessa filosofia era a ideia de que o riso une mundos. Para Ariano, o humor conseguia atravessar classes sociais, culturas, geografias. Uma boa história, quando bem contada, faz o rico rir junto com o pobre, faz o intelectual rir junto com o analfabeto, faz o urbano rir junto com o sertanejo. E essa capacidade de unificação era sagrada para ele. Ele acreditava que o humor é um caminho de encontro e que, por meio do riso, as pessoas se enxergam como iguais. Ao longo da vida, Ariano se tornou famoso não apenas por suas obras, mas também por suas palestras, entrevistas e aulas. E quem já o ouviu ao vivo sabe, ele falava como quem contava histórias, com pausas perfeitas, com entonação teatral, com olhares calculadamente espontâneos, com um sorriso sereno que surgia antes da frase engraçada. Ele não contava piada, ele contava filosofia em forma de riso. Um dos pontos mais tóxicos da sociedade, segundo Ariano, era o sentimento de inferioridade cultural. Ele detestava ver brasileiros achando que tudo o que vinha de fora era melhor. Detestava ver o povo ignorando sua própria riqueza. E o riso tinha papel nisso. Porque, ao rir de si mesmo com inteligência, o povo se afirma. Ele não se diminui. Ele se enxerga com verdade. E Ariano dizia que o brasileiro precisava aprender a amar a si mesmo culturalmente. Precisava parar de medir seu valor pelos padrões estrangeiros. Precisava compreender que a grandeza já estava aqui. O humor de Ariano também tinha um papel espiritual. Para ele,
Rir não era falta de respeito, era uma forma de se aproximar do sagrado. Em suas obras, vemos santos que conversam como gente simples, vemos figuras religiosas que têm humanidade, vemos a graça como algo acessível, não distante. Esse tratamento humano do sagrado não desrespeita, aproxima. E Ariano acreditava nisso, que Deus não se afasta do riso, que o sagrado não se ofende com o que é humano, que a fé verdadeira não precisa ser sisuda. É curioso perceber que quanto mais ele defendia o humor, mais sério se tornava em seus princípios, porque ele sabia que o riso não é fuga. O riso é escolha. Escolha de não se tornar amargo. Escolha de não se tornar cruel. Escolha de continuar humano. Essa era sua filosofia. E não era uma filosofia escrita em tratados. Era uma filosofia vivida. Ele ria profundamente, ria honestamente, ria respeitosamente e fazia o outro rir. Muitos anos depois, ao ser perguntado sobre sua relação com o humor, Ariano disse algo que resume toda essa visão. O riso é uma forma de oração. Essa frase carrega tudo, tudo o que ele acreditava, tudo o que viveu, tudo o que escreveu. Porque, quando alguém ri, o peso diminui, a dor se suaviza, o mundo fica menos pesado. E isso, para Ariano, era sagrado. O capítulo 7 mostra que Ariano não via o humor como enfeite, mas como fundamento. Não como distração, mas como resistência. Não como fuga, mas como força. E essa visão de mundo transborda em todas as suas obras, em todas as suas falas, em todas as suas defesas apaixonadas da cultura brasileira. Mas Ariano não era apenas o escritor, o pensador, o defensor. Havia outro lado, silencioso, cuidadoso, profundamente humano, o lado do professor. E é por isso que no próximo capítulo vamos caminhar por esse território mais calmo, mais íntimo, mais silencioso de sua vida, a sala de aula. Capítulo 8. O professor que ensinava com silêncio. Existe uma forma de ensinar que não levanta a voz, que não impõe, que não ameaça, que não corre. É um tipo de ensino raro. E Ariano Suassuna dominava essa arte. Ele ensinava com silêncio. A sala de aula era, para Ariano, um espaço sagrado. Não sagrado no sentido rígido, mas no sentido de encontro humano. Ali, diante dos alunos, ele não via apenas futuros profissionais, via consciências em formação, via espíritos em amadurecimento, via perguntas ainda não feitas. Ele entrava na sala de aula como quem entra numa conversa, não numa hierarquia. Não havia autoritarismo, havia presença. O silêncio que ele trazia não era vazio, era cheio de conteúdo, porque ele respeitava o tempo interior de quem escutava. Ariano era professor de estética e de história da cultura brasileira, mas seus alunos sabiam que, ao entrar em suas aulas, não estavam apenas diante de conteúdo programático, estavam diante de uma experiência. Ele falava devagar, escolhia palavras com cuidado, criava pequenas pausas, observava o rosto dos estudantes, percebia quando uma ideia chegava, percebia quando havia distração, percebia quando alguma coisa precisava ser aprofundada. E ele ajustava o ritmo. O que mais impressionava não era o que ele dizia, mas o modo como dizia. Era como se ele estivesse sempre conduzindo o outro a ver, não a aceitar. Em vez de impor suas ideias, Ariano criava imagem. Ele não dizia, é assim. Ele contava uma história. Falava de um vaqueiro, de uma rendeira, de um cantador, de um velho contador de causos. E, no fim dessas histórias, havia uma lição. Mas ele nunca a entregava pronta. Ele deixava que o aluno chegasse. E isso fazia toda a diferença. Muitos estudantes chegaram às suas aulas acreditando que a cultura europeia era o grande modelo. Saíam de lá questionando essa certeza. Não porque Ariano atacasse a Europa. Ele não atacava, mas porque ele mostrava o Brasil. E ao mostrar o Brasil com tanta sensibilidade e beleza, ele fazia o aluno se apaixonar. Ele não dizia, a nossa cultura é melhor. Ele simplesmente mostrava, a nossa cultura é linda. E quem vê a beleza não precisa ser convencido. Havia um ritual não oficial em suas aulas. No início,
Poucos falavam. No meio, os olhos já estavam atentos. No final, todos estavam em silêncio. Mas não era o silêncio da obrigação. Era o silêncio do pensamento. Era o silêncio de quem está digerindo. O silêncio de quem está sendo tocado. O silêncio de quem está mudando. Ariano tinha uma relação muito particular com o conhecimento. Para ele, saber algo não era acumular informações, era transformar o olhar. Ele dizia que o verdadeiro ensino não acontece na mente, mas no coração. E isso não era frase de efeito. Ele vivia isso. Ele tratava cada aluno como uma individualidade, não como número, não como repetição, não como padrão. Isso é raro, e é por isso que ele marcou tantas vidas. Outro traço marcante era sua relação com o erro. Ele não humilhava, não expunha, não diminuía. Se alguém errava, ele percebia ali uma oportunidade de aprofundamento, uma chance de mostrar caminhos diferentes, uma chance de exercitar o pensamento. Esse cuidado criava um ambiente onde as pessoas tinham coragem de perguntar, coragem de tentar, coragem de se expressar. E um professor que gera coragem é mais do que um professor. É um formador de seres humanos. Muitos dos seus alunos, anos depois, ao serem entrevistados, diziam a mesma coisa, que Ariano não ensinava apenas literatura, não ensinava apenas estética, não ensinava apenas cultura. Ele ensinava dignidade cultural. Ele ensinava o aluno a se respeitar, a respeitar sua origem, a respeitar sua língua, a respeitar sua história. E isso é algo que não se esquece. Curiosamente, mesmo sendo brilhante, Ariano nunca se colocava como superior. Ele se colocava como alguém que também estava aprendendo, contava suas dúvidas, admitia seus questionamentos, ria de si mesmo, mostrava que o saber não é muralha, é ponte. Essa postura desconstruía o medo dos estudantes, criava proximidade, criava confiança. O professor Ariano também entendia o valor da escuta. Ele não interrompia precipitadamente, não apressava. Ele deixava o outro concluir o pensamento, mesmo que estivesse confuso. Via no esforço do aluno uma beleza, e isso é raro demais. Há algo quase espiritual nesse tipo de ensino, porque quando alguém se sente visto, ouvido, respeitado, algo muda por dentro. E o aluno que se sente assim não esquece. Ele carrega isso pela vida. É por isso que, ao falar de Ariano, não podemos separá-lo do professor, porque ali, na sala de aula, ele exercitava aquilo que pregava: o respeito pela cultura, pela identidade, pelo pensamento livre. Ele não ensinava discurso, ele ensinava postura. E talvez essa tenha sido uma de suas maiores obras. Mas Ariano não ensinava apenas com palavras. Ele ensinava com exemplo, com a forma como falava com as pessoas, com a maneira como tratava os funcionários, com a humildade que preservava mesmo sendo famoso, com a coerência entre o que dizia e o que vivia. Esse tipo de ensino não aparece nos livros, mas aparece na alma de quem conviveu com ele. Ao final de uma de suas últimas aulas, já mais velho, ele disse algo simples aos alunos: vocês não precisam ser escritores, artistas ou professores, mas precisam ser humanos. Essa frase carregava todo o seu pensamento, todo o seu legado, tudo o que acreditava. O Ariano professor nos mostra um homem que sabia que ensinar não é depositar conteúdo, é despertar alma. E isso é raro, muito raro. Mas antes de encerrarmos sua história, precisamos olhar para algo ainda mais profundo, para a relação entre arte, palavra e salvação que ele acreditava. E é por isso que o próximo capítulo nos levará para um território mais simbólico: a arte como forma de redenção. Capítulo 9. A arte como salvação. A palavra, a música, o símbolo. Para Ariano Suassuna, a arte nunca foi apenas uma atividade humana. Nunca foi apenas um ofício, nunca foi apenas uma carreira. Para ele, a arte era uma forma de salvação. E não uma salvação no sentido teológico rígido, mas no sentido mais profundo da palavra: aquilo que resgata, aquilo que dignifica, aquilo que reconecta o ser humano com seu próprio sentido. Ariano acreditava que o mundo moderno afastava as pessoas de suas raízes. O progresso para ele não era inimigo, mas o esquecimento era.
Ele temia o dia em que o povo brasileiro passasse a enxergar suas próprias tradições como algo vergonhoso. Temia o dia em que o sotaque fosse escondido, que as histórias deixassem de ser contadas, que as cantigas deixassem de ser cantadas. E foi para lutar contra esse esquecimento que ele fez da arte sua missão. A palavra, para Ariano, era sagrada. Ele tratava o idioma português não como instrumento frio, mas como matéria viva. Via a língua como algo orgânico, algo que respira, que muda, que carrega séculos de história. Mas não era qualquer português que o fascinava. Era o português do povo, o português dos ditos populares, o português dos sertões, o português das feiras, o português cantado dos repentistas, o português cheio de duplo sentido, metáforas inesperadas, construções criativas. Ele dizia que o povo brasileiro tinha inventado um idioma próprio dentro do português, e essa invenção era um tesouro. A música também ocupava lugar central em sua visão de mundo. A rabeca, para Ariano, não era apenas um instrumento, era uma alma. Ele descrevia o som da rabeca como algo que atravessa o tempo, que carrega memórias invisíveis, que traduz a dor e a esperança em uma melodia que não precisa de palavra. Os sons do Nordeste, o baião, o coco, o maracatu, o frevo, o toque da zabumba, não eram, para ele, manifestações folclóricas, eram formas elevadas de arte. Ele ouvia a música como quem reza, como quem medita, como quem entra em contato com algo maior que si. O símbolo era outro elemento essencial em sua estética. Nada, na obra de Ariano, é puramente literal. Tudo carrega camada. O sertão nunca é apenas cenário. É estado de espírito. É metáfora da alma humana. É lugar de resistência. É espaço de purificação. A seca nunca é apenas falta de água. É prova. É desafio. É teste de fé. É deserto interior. O riso nunca é apenas riso. É estratégia. É busca de equilíbrio. É resposta filosófica à dureza da vida. Para Ariano, a arte era o que impedia o ser humano de se tornar apenas máquina. Era o que salvava o homem da frieza, do esquecimento, da desumanização. E era por isso que ele escrevia. Era por isso que ensinava. Era por isso que defendia a cultura com tanta paixão. Em suas palestras, ele costumava dizer algo que resume bem essa visão. O artista é aquele que segura uma vela acesa no meio da escuridão. E ele foi isso, uma vela, uma chama, uma luz que não ofusca, mas aquece. À medida que envelhecia, essa visão se tornava ainda mais profunda em Ariano. Ele já não precisava provar nada. Já tinha sido premiado, já era reconhecido, já tinha nome, mas continuava defendendo o mesmo ponto de sempre, que o Brasil precisava se amar. Ele se tornou uma espécie de guardião simbólico, um protetor da cultura, um farol. A arte, para Ariano, também era forma de resistência espiritual. Ele acreditava que a criação humana é uma forma de participar do sagrado, que ao criar, o homem honra algo maior, que a beleza é uma prova de que a vida vale a pena, e isso explicava sua postura política, suas falas, seu posicionamento público. Ele não defendia partidos, defendia princípio. Uma das obras menos comentadas, mas profundamente simbólicas de sua carreira, foi o romance A Pedra do Reino. Ali, ele levou sua visão ao extremo. Misturou história, fantasia, realidade, mito, humor, tragédia, religiosidade, política, memória. É uma obra densa, complexa, simbólica, e talvez seja sua obra mais autobiográfica, não em fatos, mas em espírito, porque ali aparece o ariano inteiro, o menino, o sertanejo, o risonho, o pensador, o místico, o poeta. Ao enxergar tudo isso, percebemos algo essencial. Ariano não escreveu apenas livros, ele construiu uma cosmovisão. Ele nos ensinou a ver o mundo por outros olhos, a valorizar o esquecido, a honrar o simples, a desconfiar do brilho vazio, a buscar profundidade. A arte, para ele, era o exercício da alma. E agora, chegando ao fim deste capítulo, percebemos que tudo o que Ariano fez, suas peças, seus romances, suas falas, seu ensino, girava em torno de uma crença central. A arte salva porque humaniza.
Because humaniza, ela cura. E porque cura, ela permanece. Mas toda grande jornada precisa de um encerramento sereno. E é isso que nos espera no último capítulo. O momento de falar sobre o legado, sobre o que fica, sobre o que não passa. Capítulo 10. O legado de um guardião. Quando alguém passa pelo mundo como Ariano Suassuna passou, o que fica não é o barulho, não são os aplausos, não são as homenagens, não são os títulos. O que fica é o que ele plantou dentro das pessoas, e Ariano plantou raízes. Os últimos anos de sua vida foram cercados de reconhecimento. As entrevistas se tornaram mais frequentes. As palestras se transformaram em eventos aguardados. As pessoas queriam ouvi-lo, não por curiosidade, mas por necessidade. Ele se tornou uma espécie de farol. Gente de todas as idades, de todas as classes, de todos os lugares, encontrava nas suas palavras algo que aquietava, algo que organizava o caos, algo que devolvia sentido ao que parecia perdido. Mas o mais bonito é que ele nunca mudou, nunca se distanciou, nunca se tornou inacessível. Continuava falando como falava, sorrindo como sempre, vestindo-se com simplicidade, carregando sua identidade com orgulho. O Ariano dos últimos anos não era um homem cansado, era um homem inteiro, alguém que sabia exatamente o que havia feito com sua vida e, mais raro ainda, alguém que estava em paz com isso. Ele via seus livros sendo estudados, suas peças sendo encenadas, suas ideias sendo debatidas e, mesmo assim, seguia simples. Se perguntado sobre fama, ele desconversava. Se perguntado sobre sucesso, brincava. Se perguntado sobre prêmios, sorria. Para ele, o que importava sempre foi a cultura. Quando Ariano partiu, não houve silêncio. Houve eco, e isso é raro, porque há silêncios que engolem e há ecos que permanecem. O eco de Ariano está nas bibliotecas, nos palcos, nas salas de aula, nas feiras, nos versos de cordel, nas rabecas, nas falas simples do povo que se reconhece em sua própria história. Ariano virou memória viva. O Brasil, de alguma forma, passou a se olhar com mais carinho depois dele. Não imediatamente, não completamente, mas algo mudou. Ele plantou uma dúvida importante na mente do país. E se o que temos aqui for suficiente? E se nossa cultura for grande? E se nossa identidade for rica? Essas perguntas ficaram e continuam incomodando e continuam despertando. O legado de Ariano não é fechado, é aberto. Ele não deixou respostas prontas, ele deixou caminho. E esses caminhos seguem sendo trilhados por quem ama o Brasil, por quem ama o Nordeste, por quem ama a cultura popular, por quem acredita que a arte não é luxo, mas necessidade. Há algo de profundamente humano em tudo isso. Porque Ariano não queria ser lembrado como monumento, queria ser lembrado como gente, e foi. Até hoje, quando alguém cita seu nome, a imagem não é fria, é quente, é viva, é próxima. Ele pertence ao povo, e talvez seja esse o maior sinal de grandeza: nunca ter se afastado, nunca ter subido tão alto a ponto de não enxergar mais o chão de onde veio, nunca ter perdido o sotaque, nunca ter renegado suas raízes, nunca ter usado a própria genialidade como barreira. Ele construiu pontes, não muros. Hoje, quando alguém abre um livro seu, assiste uma peça inspirada em sua obra, vê uma encenação de O Alto da Compadecida ou ouve uma fala antiga em vídeo, algo acontece, o coração se aquece, a mente desacelera, a alma reconhece, porque o que ele fez é mais do que literatura, é pertencimento. O tempo passa, as gerações mudam, as tecnologias avançam, os hábitos se transformam, mas há algo que permanece, o que é verdadeiro. E Ariano foi verdadeiro. E finalmente chegamos à parte mais serena de toda essa jornada, o encerramento. Respire fundo e siga comigo, onde o sertão silência. Dentro de nós agora que caminhamos juntos por essa longa estrada de palavras, memórias e silêncios, é tempo de diminuir o passo, de sentir o corpo, de descansar a mente. A história de Ariano Suassuna não termina aqui. Ela continua em cada pessoa que valoriza suas raízes, em cada um que escuta um caos com atenção, em cada um que aprende a rir sem desrespeitar, em cada um que escolhe enxergar beleza no simples. Se seus olhos estiverem pesados,
permita que se fechem. Se sua respiração estiver mais lenta, aceite. Se o corpo pedir tranquilidade, ofereça. Os sonhos do sertão hoje te levou por uma jornada de pertencimento e agora te devolve a calmaria da noite. Durma com calma, durma com leveza, durma com a certeza de que há beleza na simplicidade, durma com o som distante de uma rabeca imaginária atravessando o sertão do seu sono. Obrigado por caminhar comigo. Boa noite.